Shalom, igreja. É uma satisfação estar nessa EBAC, né, Escola Bíblica de Aperfeiçoamento Cristão, falando sobre um assunto, né, uma série de assuntos que vem do Sermão do Monte, né, onde Jesus reuniu e começou a dar várias instruções importantes sobre a vida cristã. E nosso tema, né, é acima das expectativas. Então, estudos bíblicos baseados nesse Sermão do Monte. Nosso texto hoje vai ser sobre retribuição acima das expectativas. Então, vamos analisar, né, como que Jesus entende, né, como que ele vai passar esse conceito de retribuição, né, de justiça para os seus discípulos. Então, o objetivo que nós temos é falar, né, demonstrar essa justiça, expor como que deveríamos, né, agir nas situações que não são fáceis. Acho que essa justiça que Jesus vai falar anda na contramão daquilo que o mundo prega. E isso não é fácil. Falo porque todos nós já devemos ter passado por alguma dessas situações e vamos ver, né, se a gente consegue mudar essa forma de pensar que o mundo sempre vai ensinando para a gente. O texto bíblico que primeiramente vou passar inteiro aí para vocês, depois a gente vai explorando cada um dos versículos. Então é Mateus 5, de 38 a 42. Então 38 vai falar, vocês já ouviram que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que leve a capa. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue-a 2 quilômetros. Se alguém lhe pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. É uma palavra bem difícil, é uma palavra dura. A maioria das coisas que Jesus fala aqui são bem difíceis de a gente praticar, porque a gente aprende aí na nossa vida que não se deve levar desaforo para casa, não se deve deixar as pessoas pisarem em você. Então, é um dos textos considerados mais polêmicos. Ninguém tem, às vezes, um consenso muito claro e nem aceita tudo dessa forma. Fala, vamos pensar com calma, mas vamos estudar isso daí e ver se isso tudo é possível, né? Vamos analisar parte por parte. Então, o primeiro versículo aí é o versículo 38 do capítulo 5. Então, vocês ouviram falar que é olho por olho, dente por dente. Isso daí vocês vão ver que está em Êxodo, Levítico, Deuteronômio, né? Moisés fez essa colocação, né? Essa escrita, né? Olho por olho, dente por dente, ferida por ferida, porque o que nós vemos aí, né? Hoje em dia, as pessoas têm um ímpeto, né? Uma violência muito grande. Então, alguém fala alguma coisa que a outra não gosta, a pessoa quer revidar, e muitas vezes de uma forma bem pior, né? Às vezes quer sacar uma arma, quer, sei lá, sair para as vias de fato. E Moisés, né? O contexto dessa época era conter o excesso da ira, né? Então, se alguém lhe prejudicou, ele vai ter o dano semelhante, não superior. Então, era uma forma de conter um pouco a violência para não ser desproporcional. Mas Jesus não fala só olho por olho, dente por dente. Ele fala, não façam necessariamente dessa forma. Então, ele vai explorar agora um pouco melhor o que ele quer dizer não fazer olho por olho, dente por dente. Então, o versículo 39, ele fala o seguinte, mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado para ele bater também. Aqui a gente vai entrar no que eu acho que é o versículo de maior polêmica desse contexto todo. Porque até então, né, Jesus fala um pouco mais sobre, né, vamos lembrar, né, as aulas anteriores, ele fala sobre felicidade, né, quem é a pessoa feliz, ele fala sobre casamento, são coisas que são um pouco, às vezes as pessoas têm um pouco de dúvidas, mas né, por causa dos maus hábitos. Aqui não, aqui na minha opinião, se alguém dá um tapa na cara do outro, né, procurando um pouco no Google, vendo essas questões,
o tapa na cara é o sinal de maior humilhação que alguém recebe. Porque você recebe algo de frente. E qual é a reação comum, né, quando a pessoa dá um tapa na cara? A pessoa já quer revidar. Ela não vai aceitar isso. Tanto é que, antigamente, o que a pessoa fazia? Né? Tirava a luva, né, batendo com a luva de pelica, né, que o pessoal falava. Pegava a luva e dava na cara do outro. E aí, o que fazia? Né? Marcavam disputas, então, sacava suas armas, então tinha essa questão humilhante. Né? Então, imagina, né, quando Jesus fala isso para o povo, né, você vai receber um tapa na sua cara e vai dar o outro lado. Não necessariamente você vai receber na sua vida cotidiana um tapa literal, um tapa físico, mas é você receber esse sinal de humilhação. Então, você ser humilhado e não oferecer resistência, não dar para a pessoa uma resposta que seria assim, de forma proporcional. Então, é aquela coisa assim, um ofende o outro, começa a ir cada vez pior, e aí chega um momento que alguém vai tomar uma providência mais forte, mais grave. Às vezes levar as vias de fato, sair no soco, ou então até atirar em outra pessoa. Então, o que Jesus quer falar com essa palavra? Né? Aceite, às vezes, aquela humilhação e não reaja. Né? Às vezes é ser humilhado, né? Aquilo que Jesus já falou, os humilhados serão exaltados. Ele trata bastante essa questão. Parece difícil, porque a gente quer ver a justiça, a gente quer ver a nossa vingança na hora. Né? Muitas vezes é uma coisa que você não queria esperar, mas Deus fala, né? A vingança é minha. Então não adianta a gente querer, muitas vezes, atuar na forma como Deus vai fazer. E às vezes a vingança não vai ser a pessoa ser humilhada, mas ela vai talvez receber uma humilhação própria, interna, e vai, às vezes, se arrepender. Né? Uma palavra branda, né, acalma o coração. Então, muitas vezes, a pessoa pode, ela mesma vendo que ela fez alguma coisa errada, ela se sentir constrangida, Deus vai tratar isso e ela pode até mudar o ponto de vista. Se você reage da mesma forma, talvez crie aquela animosidade, distanciamento até de Deus, porque ela vai querer também continuar aquele ciclo infinito. Né? O versículo 40 vai falar outra coisa que é bem complicada. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, desde que leve a capa. Entra aqui agora aquela cultura do direito. Né? Todo mundo fala assim, olha, lute pelo que é seu, lute pelo seu direito. Você tem direitos, não deixe que o outro leve aquilo que você tem. Mas eu acho que aqui Jesus estava falando o seguinte, muitas vezes você está errado, se você for processado, você não vai entrar com o processo, você não vai continuar o processo. Você errou, tem que pagar pelo aquilo que você fez. Mas às vezes, você não está errado naquilo, mas tem que às vezes assumir uma perda. Jesus tem duas formas de abordar essa questão de você assumir a sua perda ali. Né? A primeira é essa, que é de uma forma geral. Né? Então, a pessoa entra com um processo contra você, ela pode ser cristã ou não, e você, às vezes, não vai prosseguir com aquele processo. E tem aquela que é quando um irmão tem alguma coisa contra você. Então, você deve alguma coisa para o irmão, você tem alguma pendência com algum irmão na sua fé, e, na verdade, a Bíblia fala para você nem entrar com um processo contra um irmão da fé. O legal, o certo, é você resolver antes de levar para o tribunal, porque pega muito mal. Né? Imagina, uma pessoa cristã está sendo processada por ter feito alguma coisa errada, é algo que já... Né, errar é humano. Né? Errar faz parte da nossa, infelizmente, da nossa cultura, né? Do nosso erro, do nosso pecado. Mas você tem que assumir os seus erros e mudar essa forma de tratar, né, o erro. Né? Não ficar se justificando, né, aquela famosa falácia. Mas todo mundo faz. Não sou só eu que estou fazendo. E o cristão não pode ter essa postura. Então, assuma a sua perda. Isso que Jesus quer passar. Restitua aquilo que você fez de errado. E se às vezes você não fez errado, não prossiga, porque a justiça depois vem de Deus. Os homens vão errar. O juiz, ele vai analisar baseado nas evidências que vão apresentando. Então, às vezes um advogado
usando de meios, às vezes até ilícitos, ele acha brechas na lei e às vezes você acaba sendo prejudicado. Mas calma, quem vai depois fazer a justiça é Deus. Naquele momento você está tendo um prejuízo, mas a justiça de Deus é muito melhor e vai ser, às vezes, muito mais exaltado do que você ganhar uma causa pequena, às vezes, numa justiça, e depois ter uma consciência pesada, né? E a última parte aí do texto, né, que eu vou tratar os 2 versículos juntos, porque eles são meio que um complemento. Se um dos soldados estrangeiros forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2. Se alguém pedir alguma coisa, dê. Se alguém lhe pedir emprestado, empreste. Bom, aqui entram 2 coisas importantes, né? É aquela questão a seguinte. Primeiro, eu não quero fazer o que eu não gosto, né? E muitas vezes a gente tem que fazer. Como cristão, às vezes a gente tem que sair da nossa zona de conforto, né? Por exemplo, carregar uma carga, né? Não estamos falando aqui de fazer uma caminhada com roupa leve. Quando aqui fala de soldados carregarem cargas, eu lembro da minha época do exército. Você tem que carregar uma mochila de 20 quilos, toda aquela roupa pesada, às vezes com cansaço, fome, sede, e 1 quilômetro parece muita coisa. Imagina 2, né? Então, geralmente você faz movimentações, né, militares, 10 quilômetros, e às vezes eles querem, vamos fazer 20. Então eu fico pensando o seguinte, imagina carregar um peso que você já está desconfortável, 1 quilômetro, e aí eles pedem para dobrar aquilo. Então, é você sair, às vezes, da sua zona de conforto, fazer aquilo que você não quer. Então, ser cristão é fazer mais do que você quer. É sair daquilo, eu estou em casa tranquilo, poderia ficar lá fazendo a minha vida, fazendo minhas coisas, e às vezes você tem que sair, ajudar uma pessoa necessitada, buscar, né, alguma coisa que você não queria fazer por você estar cansado do trabalho, da sua vida cotidiana. Então, ele vai passar essa ideia de se esforçar além daquilo que você está confortável. A outra parte que eu também acho importante desse texto é emprestar e dar. A Bíblia fala bastante coisas, né, sobre é melhor dar do que receber, alma que né, dê com alegria. Então, é muito... Você vê bastante essa questão, né, na Bíblia de você dar, né, sem esperar nada em troca. É simplesmente dar. Não é fácil, mas eu acho que é pior, no caso para mim, a questão de emprestar para quem pediu. Porque quando você empresta, quando você dá, pelo menos você sabe, eu estou dando, né, às vezes é uma coisa que você gosta, mas você está dando, você já não vai esperar reaver aquilo. Então você já deu uma certa liberalidade, você se libertou daquilo. Agora, quando você empresta alguma coisa, eu acho que é uma coisa um pouco mais complicada. Porque o que acontece? Você empresta esperando receber, né? Ninguém empresta assim, vou emprestar e não vou querer receber de volta. Então, você está dando, né? Não está emprestando. Então, quando você empresta, você espera receber. E aqui, muitas vezes, você vai pegar emprestado, ou quer dizer, vai dar emprestado alguma coisa, e é alguma coisa que você gosta bastante. Então, às vezes, é um livro, é um filme, né? Hoje em dia tudo tem, né, os streamings de música e filme, então é difícil ver isso, mas antigamente você emprestava um filme para uma pessoa, um livro, então era uma coisa que você tinha um apego, né? Você comprou, adquiriu aquilo, você gosta, você comprou porque você quer ver várias vezes, e muitas vezes você empresta, que não está falando o seguinte, se alguém pedir emprestado, pensa se você quer emprestar, ele fala empreste. Né, ele usa essa expressão meio que determinista, empreste. Não é pense se você vai emprestar, pensa se vale a pena emprestar. Às vezes a gente para pensar, aquela pessoa que eu empresto, por exemplo, uma ferramenta, você emprestou um martelo ali, uma furadeira, aquela pessoa não devolve, aquela pessoa ou devolve a broca quebrada, ou devolve o livro amassado, mas a gente, aqui, na minha opinião, Jesus está dando uma outra forma de perspectiva. Você fazer para o outro aquilo que você gostaria que fizesse para você. Pensa, se você pedir alguma coisa emprestado, você gostaria de receber? Provavelmente. Você precisa daquilo. Então você pede por uma necessidade momentânea. Então é não fazer como o mundo faz. Né? Às vezes a pessoa empresta um dinheiro para o outro, né, naquele momento de necessidade, já cobra uns juros,
já cobra alguma coisa, né? Já fala, olha, eu estou emprestando, mas semana que vem você me paga, né? Então, você já está condicionando aquele seu empréstimo. E não é fácil, né? E emprestar, às vezes, é você se desprender daquilo, e até alguns versículos falam, se desfazer, né? Não esperar que você receba de volta. A Bíblia fala bastante essa questão do empréstimo sem esperar o retorno. Isso é muito importante. Então, o que Jesus quer ensinar com isso? Né? São 3 fundamentos básicos aí. O primeiro, reagir com amor. Né? Os 2 mandamentos que Jesus, né, sintetizou aí, dos 10, ama a Deus sobre todas as coisas e ame ao próximo como a ti mesmo. Então, não é ame ao próximo como ele te amou. Né? Se a pessoa foi lá, reagiu, deu um tapa na sua cara, tomou alguma coisa sua, você vai lá e quer tomar de volta, quer reagir. Não, reaja com amor. Então, sofra, né? Lógico que não vou falar para você que vai ser fácil, que você não vai sofrer com aquilo, vai ser sofrível, mas pelo menos você está descansando em Deus. A segunda coisa é dar o oposto do que é esperado. Então, quando a pessoa dá um tapa na sua cara, ela já está esperando, né, a sua reação, se você revidar com um tapa. Então, eu imagino você, né, foi humilhado por alguma coisa que você não merecia, foi lá e você não reage. E isso vai queimar, né, dentro da pessoa. Inclusive, até o Salmo 23, né, o Davi fala, eu quero me assentar numa mesa onde meus inimigos me vejam. E isso, né, e faça meu copo transbordar. Imagina como isso é impactante, né? A pessoa te dá uma ação e você não reage como ela espera. Então, provavelmente, isso vai queimar dentro dela. O Espírito Santo vai acabar, às vezes, tocando ali a pessoa e vai poder mudar aquela vida. E, por último, né, sair da cultura do mundo, que é violência gera violência, ação e reação, tudo que é muito direto, né, nesse mundo de hoje. E fazer aquilo que você não quer. Né? O mundo fala, vá atrás dos seus sonhos, não lute pelos sonhos de todos. Faça o que precisa ser feito. Então, isso é bem difícil no mundo de hoje. Tá? Então, para concluir aí, esse texto ensina várias tarefas bem difíceis. Então, não é alguma coisa fácil que você vai falar assim, olha, amanhã você vai ter uma situação, você vai conseguir reagir com tranquilidade, de forma alguma. Né? É necessário, então, nesse caso, mostrar um diferencial cristão. É fácil? Como eu disse, não é fácil. Mas são ações que são necessárias aí e precisas. Muito obrigado aí a todos e vamos continuar com esse estudo, né, que você pode acompanhar pelo YouTube, né? No caso, se você viu pelo YouTube, mas também é importante a gente manter um contato, né? Se você tiver dúvidas, entra no Google Meet, né? O pessoal interage, tiram dúvidas. Se você não acessou ainda, acha interessante. Se você prefere pelo YouTube, que é uma coisa mais rápida e dinâmica, é bem interessante, mas fica gravado. Eu recomendo você se desafiar a entrar no Google Meet, conversar com os professores, tirar dúvidas. Às vezes o professor falou alguma coisa que você ficou ainda com uma questão, uma dúvida. Entra no Google Meet, participe com a gente. Muito obrigado a todos e tenham um bom domingo.